Hoje vamos para Mateus 5:3. Não vamos demorar muito, porque gastamos um pouco do tempo nessa parte de hoje, mas não podíamos deixar passar batido, porque um povo que destrói as suas datas, destrói a sua história. Então não podemos deixar nossas datas ficarem batidas. Mateus 5:3. Nós estamos olhando nesses dias de terça-feira para o livro de Mateus sobre o tema As Palavras de Jesus em Mateus. Já dá para vocês terem uma ideia quando é que vai terminar, né? As palavras que Jesus falou em Mateus. Todas aquelas que estão em vermelho em algumas Bíblias. Palavras que saíram diretamente da boca de Jesus. Nós vamos gastando terça-feira, muitas terças-feiras, examinando essas palavras, tirando dessas palavras nutrientes para nós, para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. E hoje estamos parados justamente em Mateus 5:3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E, como já dá para perceber, nós queremos falar sobre humildade. Hoje, a tônica hoje é humildade. Humildade real. Humildade sincera. Humildade de coração. Humildade não aparente simplesmente, mas a humildade que precede a honra. A humildade que vai na frente da honra. A humildade que Jesus nos ensinou. Eu imagino que vocês valorizam a humildade, porque não tem como ser discípulo de Jesus Cristo e não valorizar a humildade, porque o chamado dele para nós, entre tantas outras funções que ele pode nos conceder vitórias, o chamado dele é para que sejamos humildes. E ainda mais, aprender dele. E num processo de aprendizado muito especial, que se o tempo der, a gente chega lá. Então, o texto fala de humildade. Existem interpretações equivocadas com referência a esse texto, pobre de espírito. Você já deve ter ouvido alguém falar quando alguém mata um outro a facadas ou a bala e faz atrocidades com crianças. Você já deve ter ouvido alguém dizer: é uma pessoa pobre de espírito. É muita pobreza de espírito fazer uma coisa dessas. Bom, isso pode ser uma conotação para esse sentido, mas não é esse o significado mais importante de ser pobre de espírito. Pobre de espírito não é a pessoa que simplesmente não tem tirocínio para nada, é uma pessoa deficiente mental, é uma pessoa que não tem capacidade de fazer mínimo serviço. Ah, não, pobre de espírito não é isso. Jesus não iria dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os tolos, bem-aventurados os deficientes, bem-aventurados aqueles que não conseguem aprender nada. Não, Jesus não iria dizer isso. Então, acima desse significado natural do que alguém possa achar que uma deficiência seja uma pobreza de espírito, além disso,
existe um significado mais importante para ser pobre de espírito. E isso é o que nos interessa aqui hoje. É bom refletir que o reino dos céus está presente hoje, já. Mas o reino dos céus está presente em espírito. O reino de Deus, o reino dos céus, que tem sentido igual, está presente nos nossos dias em espírito. Não existe nenhum lugar onde a gente possa dizer aqui a sede do reino de Deus na terra. Não, porque o reino de Deus hoje é em espírito. E Jesus falou alguma coisa nesse sentido quando Pilatos o interrogou e disse: você é rei? Para isso eu vi o mundo. O meu reino não é desse mundo. Meu reino não se constitui em prédios, em domínios, em conquistas territoriais. O meu reino está no coração dos meus discípulos. O meu reino cresce quando almas deixam o pecado e se convertem ao Senhor. Jesus, em outras palavras, deixou claro para Pilatos que o reino dele, de Jesus, era diferente do reino de Pilatos. Algumas observações que vale a pena refletir, porque estamos sujeitos a esses vírus, apesar de pequenos, mas que pode derrubar, como o mosquito da dengue, que derruba qualquer um. Então ninguém está imune. E há uma declaração que eu gostaria de refletir com vocês. Os não exaltados de espírito fazem parte desse reino. Os não exaltados de espírito fazem parte do reino de Deus, que está entre nós e que é um reino espiritual no momento. Então, a exaltação de espírito humano, pessoas exaltadas de espírito, não acha clima para fazer parte do reino de Deus, porque é preciso que sejamos humildes para pertencer ao reino de Deus. Vocês não sabem o tanto que esta mensagem causou tumulto na cabeça dos apóstolos. Tudo que os apóstolos não queriam ouvir, os discípulos de Jesus não queriam ouvir, era esse negócio de humildade. Eles não queriam saber disso. Eles queriam guerrear. Eles queriam acabar, eles queriam marchar, se possível, marchar contra Roma. Se não pudesse jogar o jugo de Roma para fora, pelo menos fazer isso. O que desejavam mesmo era marchar e fazer o impossível para a época, que era ir lá e atacar Roma, e atacar o César, e atacar todo mundo. Eles queriam sangue. Quando falavam em espada, eles ficavam furiosos, ficavam acesos. Quando é que vamos começar? Eles tinham tanto apego a esse negócio de espada e guerra e violência, que Jesus jogou um balde de água fria neles, falando de humildade, falando de uma mensagem completamente diferente do que ele pensava. E Pedro, o apóstolo de um empenho, de uma grandeza importantíssima para a história da igreja, tinha um pouquinho no coração desse desejo. Tanto é que guardou a espada velha, enferrujada,
Não sei se foi só naquela hora que ele precisou dela, mas ele tirou aquela espada com tanta rapidez e partiu para cima do soldado, para partir a cabeça do soldado em duas bandas, que eu não acredito que ele queria propiciar um milagre cortando apenas a orelha para Jesus curar. Você acha que Pedro disse assim, eu vou cortar a orelha dele só para Jesus botar no lugar de novo e soprar e tal, e ficar caracterizado que Jesus é poderoso, que fez um milagre último na caminhada para o Calvário? Não é nada disso. Ele partiu para cima para partir o cérebro, partir a cuca do soldado em duas bandas. O soldado que foi esperto deu um assim, pegou só na orelha. Então Pedro tinha a arma dele ainda. Foi também o que levou a primeira repreensão, a última repreensão de Jesus. Pedro, guarda esse ferro. Guarda essa espada, Pedro. Então, você percebe que o espírito dos apóstolos não foi trabalhado assim com muita rapidez, não. Foi igual o nosso mesmo. Foi o nosso mesmo. Você já notou tanto que você melhorou? Ou não notou? Já deu uma sondada o tanto que você melhorou? Tenta lembrar das palavras feias que você falava. Ih, pastor, já até esqueci. Melhorou. Então, é assim, a gente vai aprendendo aos poucos, vai melhorando aos poucos. Então, as pessoas exaltadas de espírito não podem fazer parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é para os pobres de espírito. Pobres de espírito, humildes de espírito. E aí, às vezes, acontece alguma declaração também equivocada nessa área. E existem pessoas que, quando quer dizer que outra pessoa é de uma origem pobre, de uma família sem muitos recursos financeiros, aí diz assim, é de uma família humilde. Família humilde, se referindo que essa pessoa veio de uma família sem grandes poder aquisitivo, morava numa casa simples, ou talvez nem tinha casa, morava de aluguel, ou coisa dessa natureza, então diz que é de uma família humilde, mas aí também é um equívoco, porque meu pai era pobre e não era humilde. Meu pai já está na glória, pela misericórdia de Deus. Mas meu pai era pobre e exaltado. Meu pai pobre e exaltado de espírito. Nós tínhamos uma tia que tinha só um filho. Meu pai tinha 7. Escadinha. Sem contar os que morreram. Morreram 5. Era um negócio sério. E meu pai pobre. E a roupa do meu primo, que só tinha, meu tio melhor de vida, só tinha um filho, as roupas ficavam perdidas logo. E a minha tia juntou um pacotão de roupa e mandou lá para entregar a Luzia, minha mãe, porque as roupas estavam boas. E quando chegou com aquela sacola cheia de roupa, e minha mãe não tinha esse problema, mas meu pai tinha. Começou a levantar assim, meu pai falou, o que é isso? Isso foi fulano que mandou do menino lá que ficou apertado, mandou para a gente vestir aqui e usar para os meninos nossos. Devolve porque eu sou pobre, mas não uso roupa de segundo corpo. Eu trabalho para dar conta dos meus filhos. Não quero essas roupas. Viu como o velho era orgulhoso? Pobre de marré. Mas era orgulhoso.
Então, irmãos, nem sempre pobreza significa humildade, humilde, de família humilde. Nem sempre. Nem sempre. Tem pobre que é orgulhoso. Orgulhoso. Então, quem não tem espírito humilde, fica difícil. Ser pobre de espírito é reconhecer que não temos autossuficiência espiritual. Isso é ser pobre de espírito. Somos dependentes. Você sabia que só os pobres de espírito oram para Deus ouvir? Porque só os pobres de espírito pedem. Os exaltados reivindicam. Os exaltados reivindicam direito. Agora os pobres, os humildes pedem. Jesus fez uma comparação e botou um exaltado de espírito orando e um pobre de espírito também orando, humilde. E o exaltado chegou e disse: Senhor, sou dizimista. Olha, entrego o dízimo até do coentro. Coentro é um tempero tão... Quem é que precisa comer coentro para viver, meu Deus? Se comer, comeu. Se não comer, não morre por isso. Coisa insignificante tal do coentro. Entrego o dízimo até do coentro. Jejum 2 vezes por semana. E não sou como esse miserável publicano ali, ó. Exaltado. Vai a Jesus não para pedir, mas vai para Jesus para mostrar direitos adquiridos e pedir, reivindicar recompensa pelo que fez. Esse não recebe nada do Senhor. O outro nem ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Parafraseando e aumentando por minha conta, eu sou tudo isso que ele está falando e mais 10%. Realmente, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse: esse desceu para casa abençoado e o outro não. Então, irmãos, esse negócio de ser exaltado é um problema sério. Nessa jornada de fé cristã, junto com o povo, colado, porque graças a Deus o Senhor me deu esta qualidade de fazer parte do povo, estar junto com o povo em todo lugar onde Ele me colocou, desde a minha mocidade. Me lembro quando, antes de vir para o exército, ainda jovem, vi uma irmã orando, e ela orava com tanta exaltação, porque ela descobriu que a outra irmã que estava ao lado dela era uma inimiga dela. Todas as duas crentes, todas as duas tomando ceia, todas as duas congregando na mesma igreja, uma inimiga da outra. Eu não sei como é que pode uma coisa dessa. Ainda bem que as coisas evoluíram. Eu até agora não fiquei sabendo de ninguém aqui que é inimigo um do outro. Eu até não gostaria de que isso existisse, mas se existe, eu gostaria de conhecer. Quem é inimiga ou inimigo do outro? Eu gostaria que você se apresentasse e dissesse: pastor, eu sou inimiga de fulano. Ou eu tenho fulano como minha inimiga. Eu acho que isso não tem aqui. Nesses 33 anos, não conheço inimigo. Conheço irmãos que já brigaram, como cristão, irmão briga. Porque irmão briga, viu? Irmão que é irmão, briga. Irmã que é irmã, puxa o cabelo uma da outra.
e trança a mão assim, que é preciso a mãe chegar com muita calma para distanciar, tirar os cabelos de dentro da unha da outra. Mas são irmãs. Depois está tudo bem, tudo tranquilo. São irmãs. Mas inimigos, é impossível que alguém seja inimigo um do outro e sirva ao mesmo Deus, sirva ao mesmo Senhor. Porque aonde não há humildade de espírito, há exaltação de espírito. E aonde há exaltação de espírito, há humilhações mútua. Um humilha o outro e quer prevalecer pelo contra-cheque, pelo carro. E eu gosto muito de dizer para quem tem os carrões ali, como eu gosto de dizer: esse seu carrão daqui a 50 anos é ferrugem. É um monte de ferrugem, esse bonitão aí. O mais bonito que você tiver ali, quando você for entrar, diga: foi esse aqui que o pastor falou, daqui a 50 anos é um monte de ferrugem que não vale nada. Olha, eu ainda estou sendo muito compassivo, estou botando 50 anos, para você não ficar zangado comigo. Mas tem uns aí que vai ser bem antes. Então, meus irmãos, humildade é coisa boa. Não adianta ser exaltado, não adianta. Jesus falou sério: bem-aventurados humildes de espírito. A Bíblia tem promessas para os humildes. A Bíblia tem promessas para os humildes. Provérbios 22:4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Riquezas, honra e vida. Galardão dos humildes. É tão bom quando você encontra pessoas realmente humildes. Muito bom, muito bom. Interessante. Existe humildade forjada, existe humildade estratégica, existe humildade enganosa, existe humildade faz de conta, mas também existe humildade de coração. Humilde de coração. Existe. Aqui mesmo, na capital da República, existe humildes. Existem pessoas humildes. Existem pessoas que têm um alto salário e são humildes. Então, isso é qualidades que Jesus valorizou e que nós temos que valorizar também. Você quer ver crente mostrar a falta de humildade? É quando ele vai para a churrascaria. Que a picanha não está bem passada, ou não está do jeito que ele gosta, se ele gosta pingando, e não está. Rapaz, você quer ver um crente exaltado? É quando ele chega numa churrascaria e o garçom não serve ele direito. Você quer ver um crente exaltado? É quando a ponta do espeto da picanha pinga na roupa do crente. Ainda mais se for pastor, que tem um terno que cumpriu a prestação. Ele fica brabo. Fica brabo. Por causa disso. E ele mostra as unhas. Mostra as unhas. O humilde, irmão, é diferente porque ele sabe que tudo é passageiro. Ele sabe que tudo é passageiro. Não vale a pena perder um amigo. Não vale a pena adquirir mais um inimigo.
Não vale a pena nada desta vida, porque você já sabe como é que termina tudo, né? Você sabe como é. O que adianta tanta coroa de flores quando morre? Eu até queria dizer, quando eu chegar meu dia, vocês não precisam me dar coroa de flores, não. Ah, pastor, mas o pessoal vai olhar assim e vai dizer, ninguém gostava desse pastor, não tem nenhuma coroa de flores. Então você não dá a coroa de flores, não é para o morto, né? Você dá para você mesmo, para seu nome ficar na memória. Porque o que morre não está vendo as coroas. Não está vendo. Se é de encher um reboque atrás do carrinho do caixão só para levar a coroa de flores, vende e paga o salário do obreiro lá no Maranhão. Lá no Maranhão. Tem gente que ostenta até na hora da morte. Caixões valiosíssimos. Você diz, pastor, realmente o senhor é uma pessoa que não evoluiu. O senhor é uma pessoa que meu Deus, a pessoa que lhe deu o primeiro título lá no Cruzeiro Velho acertou de cheio. Os antigos aqui sabem qual foi o primeiro título que eu ganhei lá quando eu pastoreei no Cruzeiro Velho. Olha, faz mais de quase 50 anos isso. Só aqui tem 33, depois mais 6 na catedral. Mas o meu primeiro título foi Obreiro da Pedra Lascada. Obreiro do tempo da pedra lascada. Sou eu. Eu não fiquei triste porque depois eu descobri que Jesus é antes da pedra lascada. Então, não fiquei triste. Mas estas coisas realmente nos deixam preocupados. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Meu Deus, está escrito assim mesmo aí? A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Todo mundo entende o que é preceder? Precede vem antes ou depois? Antes. Precede. Você sabe que uma pessoa vai cair quando ela é altiva de espírito. Já sabe que vai cair. Altivez de espírito. Olha os outros por cima do ombro. Olha os outros por cima do ombro. Despreza. Isso é horrível. A soberba precede a ruína. Oh, coisa boa quando a história se repete e a gente fica no contexto da história. O Brasil está dando tantas aulas aí. Meu Senhor. Como que o Brasil está dando aulas? Eu não sei até quando vai isso, mas que eu estou feliz, estou. Pelo que já aconteceu. Tem tanta gente de salto alto, nada a ver com irmãs, viu? Salto alto é uma expressão para mostrar pessoas que estão numa altura falsa que não é a dela. Quando chega lá em casa que tira o sapato. Mas com isso não estou dizendo que você não deve usar salto alto. Só tenha cuidado para não cair de lá. Quanto mais alto o sapato, maior a queda. Mas a verdade é isso. Tem pessoas que têm mesmo essa altivez. Altivez de espírito. Quando a pessoa é humilde, irmãos, de espírito,
carro não lhe exalta, grife de roupa não lhe exalta, nada. As grifes fazem diferença mesmo. Você veste uma roupa da Ferregi 1, que é a maior boutique do Ferregi 1, é Feira do Guaraú. É o nome da boutique. Você fica todo empolgado. Então, é bom que a gente entenda que essas coisas não podem elevar o nosso espírito, porque tudo isso passa, meu irmão, tudo isso passa. Senhores pastores, essa gravata importada, grife italiana, daqui a 5 anos, ela não passa de trapo de imundícia. Só se você guardar, mas se você continuar usando, daqui a 5 anos o monturo a espera. Então nada é permanente. Por que se aferrar? Por que se aferrar? Não vale a pena. A humildade é recomendada por Deus para o seu povo, no Antigo e no Novo Testamento. Miqueias 6:8. Miqueias 6:8. Diz assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o teu Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames e ande humildemente com o teu Deus. Só isso que ele pede. Humildemente com o teu Deus. Pratiques a justiça. É isso que ele pede. E ande humildemente com o teu Deus. Por isso que tem que congregar. Por isso que tem que congregar. A congregação é um fator nivelador. E ainda mais quando a liderança tem umas idiosincrasias próprias de não destacar títulos. Já pensou se eu fosse apresentar aqui as pessoas e tratar as pessoas pelos seus títulos? Toda hora que eu fosse falar, psicóloga fulano de tal, doutor fulano de tal, doutor fulano de tal. Já pensou que coisa cansativa? Graças a Deus que aqui nós reconhecemos os títulos e as qualidades que cada um tem, mas aqui nós somos irmãos. Eu estou olhando aqui, estou vendo tantos advogados, psicólogos, tanta gente importante, marinheiro de alto patente. Mas, irmão, é melhor olhar e ver em você um irmão em Cristo Jesus. Isso é muito melhor, muito melhor. Infelizmente, a nossa denominação, eu digo isso porque nasci nessa denominação, mas a primeira autoridade das Assembleias de Deus foi um guarda municipal, com todo respeito, sem desfazer, mas não tinha generais, não tinha empresários, não tinha. Hoje, graças a Deus, tem muita gente grande, mas como é cansativo, como é cansativo. Pastor, doutor, senador, fulano de tal. Como é cansativo. Isso é um destaque humilhante. Ah, pastor, mas eu lutei por isso. Sim, meu irmão, lutou por isso, mas faz como fizeram aqueles 12 anciãos
que João viu, cheio de diademas que representava conquistas. Quando chegou perante o trono do Cordeiro, que viu todo mundo dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra e glória e louvor e adoração, as 12 testemunhas tiraram seus diademas de vitória, colocaram aos pés do Cordeiro e disseram: digno é de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Então é para isso. Estude, o jovem deve estudar. Eu sinto falta de muitos jovens na terça-feira. Me acomodo pensando que eles estão estudando. Ficarei muito triste se souber que eles estão no videogame ou coisa dessa natureza. Ficarei muito triste. Se estiverem estudando, eu fico feliz. Mas é importante que estudem, é importante que adquira títulos, mas é importante que saibam que Jesus é maior do que todos os seus títulos e a sua humildade vai preceder a sua honra. Na frente da honra vai a humildade. Então, meu irmão, se você vê um humilde de espírito, pode preparar que daqui a pouco você vai vê-lo honrado. Só não dá para cantar: quem te viu na prova não te ajudou, vai ficar no pátio e tu lá no palanque. Só não dá para isso, porque no cristianismo não pode existir isso, irmão. Agora é tua vez de humilhar. Não tem isso, irmão. Fui humilhado, agora é minha vez de humilhar os outros, porque eu fui humilhado, agora é minha vez de humilhar. Cristão não faz isso. Cristão não pode fazer isso. Lucas 14, 8. Terminando. Lucas 14, 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha, tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás honra diante de todos que estão contigo à mesa. Mas isso aqui não dá razão para você. É por isso que eu sento na igreja no último banco. Não, irmão, é num banquete de casamento, é uma festa. Não pode justificar para quem gosta de ficar lá, não tem nada com quem está no último banco não, hein? Por favor, você está bem aí, não tem problema. Não tem problema. Mas aqui, você percebe que tem pessoas exaltadas? Você percebe que tem pessoas que gostam de roubar o lugar dos outros, que não é o seu? Você percebe que tem pessoas que, quando são convidados, ele não quer nem saber se a festa tem escalonamento, porque existe, irmãos. Existe. Todo lugar que você vai, existe. Tem os lugares reservados, tem outros lugares, tem um mais embaixo. Todo lugar existe isso, todo lugar. E às vezes as pessoas pensam: não, eu também fui convidado. Sim, meu irmão, tu foi convidado, mas tem outros que também foram, que são mais importantes do que você. Ah, não, mais importante do que eu, duvido. Eu me amo tanto que não reconheço ninguém mais importante do que eu. Desce daí, meu irmão.
desce daí. Hoje convém a Jesus pousar na tua casa. Então é preciso que tenha esse cuidado. Vamos ter cuidado para não passar por equívocos e sofrer detrimento da nossa alegria. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não pense de si mesmo, não supervalorize a sua capacidade. Você é capaz, glória a Deus, glória a Deus. Quem que não quer ser capaz, fazer a coisa bem feita? Mas, irmão, deixa que o povo note. Deixa que o povo note. Já imaginaram? Se toda hora o fabricante desse púlpito começasse a dizer: esse púlpito aí foi eu que fiz. Esse púlpito aí foi feito na minha empresa. Aí falava, depois voltava de novo: esse púlpito aí foi eu que fiz. Eu aqui pregando e ele está aqui, mas ele não faz isso não. Esse púlpito aí foi eu que fiz. Irmão, isso seria um enjoo tão grande que dá até vontade de devolver o púlpito. Porque isso ficaria tão chato, né? Então as coisas precisam ser feitas assim, com humildade para a obra de Deus. Deixa que os outros descubram. Deixa que as pessoas notem suas qualidades. É muito importante quando as pessoas notam suas qualidades. Deus abençoe. Por causa do tempo que eu gastei com as moções, ficou um pouquinho da mensagem, mas as moções foram importantes.